Olá, professores! Mais uma aula. Que alegria! Já estamos na aula de número 11. Como está passando rápido, né? Então, nós já estamos com o título A Ressurreição durante a Pregação, que se encontra em Atos, capítulo 20, do versículo 6 até o versículo 12. E vamos lá! Ponto central: milagres acontecem àqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Objetivos: que os alunos creiam que Jesus faz milagres na vida de quem ama e pratica a palavra de Deus. Verdade. Deixa eu passar aqui. Versículo bíblico: o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. Se encontra em Salmos, no número 84 e o verso 11. E o que eu fiz aqui para essa memorização? É uma charadinha esse versículo aqui, para a sua criança ela estarem tentando decifrar esse código aí. Tá claro que eu deixei ali a referência bíblica, mas vocês pedem para eles não estarem olhando na Bíblia, porque o interessante é eles tentarem adivinhar o que essas imagens, né, o que elas significam. Conhecendo os meus alunos, eles não iriam procurar na Bíblia e dizer, eu sei, foi lá e olhou na Bíblia, qual seria o versículo completo. Pelo que eu conheço eles vão tentar adivinhar qual é a palavra ali da imagem. Então, esse que é legal, né? Depois que eles tentarem adivinhar o que vocês acham, você pode até estar escrevendo ao lado, né? O Senhor é a minha o quê? O Senhor é a nossa o quê? Crianças, o que vocês acham que é isso? Uma lâmpada? O Senhor é a nossa lâmpada? Será que é isso? Virou o gênio da lâmpada agora? É o Aladim? Os alunos, eles vão amar isso aí. Então, o que vocês acham que é essa lâmpada? Deixa eles pensarem, professores. Os meus, notas, eles iam vir com tantas teorias, com tantas ideias, e a gente vai estar escrevendo as ideias, as opções ao lado, né? Ou num quadro, algum lugar, você vai estar escrevendo ali as opções, tá, gente? De todas essas opções ali para aquela lâmpada que vocês eram, qual que vocês acham que vai ficar melhor no nosso versículo bíblico? O que é realmente essa palavra ali que está faltando ali no lugar da imagem? Luz, o Senhor é a nossa luz, será que é isso? Então você vai estar ali botando do lado. Vamos lá, luz, então vamos ver. E o nosso, ali tá fácil, né? Já vamos matar a charada. Escudo. Tá, então vamos escrever aqui do lado, escudo. Ele, coração, e honra os que fazem. Ele é um coração. O que é esse coração? O que o coração simboliza? Então, ali você vai estar deixando, sabe? Eles ficarem pensando, o que será que é esse coração, pro? Será que é amor, carinho? Ele é amor. Vamos pegar o versículo aqui. O nosso versículo diz que ele ama, né? Mas o coração vai simbolizar o amor. Mas deixa eles, claro, eles vão te dar várias opiniões, sugestões, até eles chegarem numa palavra. Isso vai ser tão automaticamente que eles mesmos já vão entender e já vão dizer amor, ama, para poder fechar o versículo bíblico. E ali vocês vão pegando e vão colocando ali o que eles acham que realmente, de todas aquelas palavras que eles falaram, daquelas sugestões, eles vão escolher uma e vão colocando ali. Pode escrever ali do ladinho para ver se vai fechar depois, né? E agora? Então vamos lá. Ele ama e honra os que fazem o que é. O que aquele Vzinho ali? O que aquilo ali significa? Deixa eles pensar. Claro que a palavra certa seria certo, né? A palavra correta seria certo. Eles dá tudo o que é legal? Porque geralmente a gente usa esse jeito assim, né, para falar legal. Mas também ele vai dizer que é bom, né, uma afirmação, bom, legal, tá correto. Então, e eles lhe dá tudo o que é. Eu acredito que o bom vai ser o mais difícil, esse ali de baixo.
bom, porque geralmente esse sinal é de legal, mas também se a gente vai procurar no Google, como eu fui procurar sinal de bom, também é esse aqui. Então, assim, mas até acho que eles associarem, vai dar uma dorzinha de cabeça, eles vão pensar bastante. E é isso que é legal, que se torna uma dinâmica para as crianças, e é isso que elas gostam. Até você chegar na conclusão ali, né, que é bom, e depois você não arruma. Tá, crianças? Então vamos supor agora. Eu vou falar umas palavras ao contrário aqui, professores, porque isso pode acontecer na sala de vocês. Vamos lá, agora vocês falaram que a lâmpada significa isso, aquilo e outro. Agora vamos ver se fecha esse versículo bíblico, se realmente é isso que a Bíblia está dizendo. Então vamos lá, eu vou falar umas palavras aqui aleatórias, porque isso pode acontecer na sua sala. Eles podem se enganar na palavra também. O Senhor é a nossa luminária e o nosso protetor. Ele tem amor e honra os que fazem o que é maravilhoso, e lhes dá tudo o que é legal. Então, será que é isso? Vocês acham que é isso? Professor, foi isso que vocês escolheram, é isso? Então, agora vamos pegar a Bíblia e vamos conferir na Bíblia. Então, ali que é o momento de vocês estarem ali olhando com eles. Não é uma ideia legal? Eles vão gostar bastante. E é claro que depois vocês vão estar memorizando na Bíblia, vão estar lendo com eles várias vezes para eles guardarem esse versículo no coração. Que o Senhor, Ele é a nossa luz, é Ele que nos guia os nossos passos nesse mundo tão cheio de desafios, né? O Senhor que nos guarda, Ele que nos orienta no meio da escuridão, que a gente não sabe o que faz, é Ele que nos conduz, Ele que é o nosso escudo, é Ele que nos protege, que nos guarda. Para que serve um escudo, crianças? Era para nos... Então ali você pode estar pegando agora esses símbolos e estar mostrando para as crianças, né? Explicando os versículos bíblicos através desses símbolos. O que serve esse escudo, né? O nosso Deus representa para nós um escudo, Ele é a nossa fortaleza, Ele é a nossa proteção. Quando um soldado está lá, quando ele usa aqueles escudos, né, tem uns que são bem grandão, né, que protege todo o corpo ali, ele protege contra as setas, contra as flechas, contra os ataques do inimigo, e assim, o nosso Deus é como um escudo, Ele está na nossa frente, sempre nos guardando, nos blindando, nos protegendo. Por quê? E Ele ama, e Ele honra também o que a gente faz, que é certo, que é correto. Ele tem tanto prazer, né, em ver as nossas atitudes quando são boas, e Ele também, quando a gente faz isso, Ele nos dá tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, o Senhor sempre nos dá. Então, olha como Ele é um Deus incrível. E a gente pode ver ali, professores, que às vezes para a criança, o que é bom e maravilhoso para ela, o que a Bíblia diz que está dizendo que é tudo que é bom. Mas o que é bom? Às vezes tem que pensar esse conceito para a criança, né? O que é bom para ela? Então a gente vai estar dizendo para elas que nem sempre aquilo que é bom para elas, que a gente acha que é bom, realmente é bom, mas Deus realmente vai dar para a gente o que é bom, o que é necessário. O Senhor vai dar para a gente. E às vezes a gente pode ver ali também na nossa vida, né? Saúde, alegria, paz. Às vezes eles pensam que tudo que é bom são algo materiais, e não. E o que é bom, o que é maravilhoso também, o que está nos esperando, nos aguardando, é o céu. E o que é bom, o que é maravilhoso é ter a presença do nosso Deus na nossa vida, nos ajudando, e tantas outras formas de bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida, que às vezes a criança passa tão desapercebido, né? E o Senhor sempre está conosco, nos ajudando. Ele sempre vai nos dar o que é bom diante de Deus. Não o que a gente acha que é bom, mas o que é realmente o que Ele sabe, o que é bom para nós. Então, vamos lá para a nossa história. A gente terminou a nossa história na semana passada aqui em Éfeso, não é? Agora, a nossa história vai estar dando novamente um giro aqui no nosso mapa. Por quê? Paulo está em Éfeso, agora Paulo decide ir para a região da Macedônia. Crianças, onde fica a região da Macedônia? Fica onde aqui no nosso mapa mundi? No mapa mundi, aqui, no nosso mapa mundi, a metadezinha do nosso mapa aqui.
Onde fica a Macedônia, eles já vão lá te localizar que fica lá em cima. Então, de Éfeso, Paulo agora resolve viajar para a Macedônia, aqui pela região da Macedônia, porque Paulo agora vai retornar a visitar os irmãos. O que acontece? Ele chegando aqui na região da Macedônia, fica algum tempo ali, ele decide ir para onde, crianças? Paulo vai para a Grécia, simplesmente para a Grécia, que fica mais ou menos aqui para cima, que não está aparecendo no nosso mapa. Mas você sinaliza para a sua criança onde fica, né? Mais ou menos aqui assim para cima, aqui assim pertinho, aqui encostadinho aqui da Macedônia, um pouquinho para cima. O que acontece? Paulo fica 3 meses na Grécia. Chegando agora, Paulo decide assim, nossa, eu vou voltar para a Síria. Lembra que assim, olha, daqui de cima da Macedônia, aqui para aqui, perto da Trácia, para aqui assim, Grécia, Paulo decide navegar, que talvez a navegação seria mais prático para eles, e ele resolve voltar para a Síria. Porém, quando ele vai embarcar para navegar, houve um complô, uma confusão ali dos judeus, porque sempre tem eles para estar incomodando, né? Houve ali um complô, Paulo não consegue viajar para retornar para a Síria. Paulo, ele retorna para a Macedônia. Chegando aqui na Macedônia, ele vai para Filipos, essa cidadezinha que nós já estudamos, Filipos. Aí o que acontece? De Filipos, Paulo resolve ir para Troade. E a Bíblia diz que eles levam 5 dias de Filipos navegando até chegar aqui em Troade. E ele fica 1 semana em Troade. Só que quando chega ali, na hora que ele vai ter que ir para casa, que ele vai viajar novamente no dia seguinte, Paulo ia viajar novamente, Paulo vai fazer um culto de Santa Ceia para os membros, para os irmãos, eles vão fazer um culto. E Paulo também tinha que falar muito para os irmãos, explicar, orientar os irmãos, porque agora Paulo iria embora novamente. Então ele queria deixar ali muitas recomendações, ajudar, ensinar os irmãos a permanecerem firmes no Evangelho, permanecerem firmes em Cristo. E a casa estava cheia, que as pessoas estavam sentadas até na janela, porque todos queriam aprender com Paulo. E o que acontece? Tinha iluminação elétrica? Não tinha. Eu acho interessante aqui que a nossa lição, ela sugere, você está com soninho, contando a história. Gente, traz esse universo mesmo, entrem dentro da história. Claro que aqui a gente não tem muito esse espaço, esse tempo, mas você aí, ó, entre dentro da sua história, talvez assim, demonstre que está com sono, use a sua criatividade, é isso que é interessante, isso que é legal. A gente aqui dá várias sugestões para vocês, mas a forma com que vocês aplicam aí é o que é especial. Nós temos aqui a nossa professora também, a Luciana, um abraço, Lu, lá de Franca, São Paulo. Ela toda semana me manda ali as fotos das aulas dela, e eu acho tão interessante que às vezes de uma ideia que a gente dá, o Espírito Santo já vai abrindo outros leques de oportunidades e ela vai fazendo outras coisas e outras coisas. Gente, isso é incrível, e assim é na sala de vocês também. Aqui nós estamos trabalhando mais com mapa, né? Esse trimestre trabalhando mais com mapa, mas pega esse conteúdo aqui e aplica com a sua criatividade na sua sala, que vai ficar uma aula fantástica, incrível. Mas e vamos lá. Paulo, então, está ali aproveitando a cada segundo, a cada minuto que lhe resta, porque no dia seguinte de manhã ele já ia partir novamente, ele estava aproveitando ali para ensinar a palavra de Deus para aqueles irmãos que iam ficar ali, porque aqueles irmãos é que estavam dando continuidade na obra de Deus, aqueles irmãos que estariam fazendo com que a obra de Deus, o evangelho, crescesse. Então, Paulo tinha que instruí-los. E Paulo também tinha que aplicar a Santa Ceia. Você vai estar falando da Santa Ceia, que a gente aplica na nossa igreja, então Paulo também aplicava lá. Então isso não é costume nosso, já vem lá de Paulo, né? Lá de Jesus, da última Santa Ceia. Então olha só, nós estamos vivendo, estamos praticando o que a Bíblia nos ensina, e até hoje, né, a gente pratica o ato da Santa Ceia.
E o que que acontece? Já era ali para meia-noite por aí, começou a dar sono num certo moço chamado Eutico. E como ele estava na janela, porque o lugar estava cheio, ele se assentou na janela, teve uma hora, crianças, que ele cochilou, que ele pegou no sono e ele caiu daquela altura. E a altura era de 3 andares, era uma casa de 3 andares, era muito alto. E quando os irmãos viram que ele caíram, desceram todos, eles já pensaram o barulho que deu, talvez na hora que ele caiu, talvez ele gritou e alguém viu. Então olha só, o tumulto que deu e de repente, nossa, estava um culto tão abençoado, uma explicação tão abençoada e de repente alguém morre. Que tragédia que aconteceu, crianças. Ali você faz aquela cara de espanto, nossa, que tristeza, que tragédia, alguém morreu, olha que catástrofe que aconteceu e todos desceram e foi aquela angústia e agora tem SAMU para ligar e tem médico, não tem, criança, não existia isso, não existia SAMU naquela época, não existia um telefone que a gente possa ligar para uma emergência e vir correndo, ou um médico, né, os SAMUs vêm lá com seus paramédicos e tudo certinho, não tinha. E quando eles chegaram lá embaixo, por mais assim que talvez o rapaz estivessem ainda com vida, daquela situação ele precisaria urgente de um hospital, também não tinha. Tinha médico, mas não, né, também não ali, também não naquele local. E daí o que acontece? Quando eles descem lá e vejam o rapaz caído no chão, que eles vão olhar, o rapaz estava já morto, já estava sem vida. Olha que tragédia que aconteceu na pregação de Paulo. Até, no entanto, Paulo, em todos os lugares que ele passou, ele era açoitado, ele foi preso, judiaram de Paulo, mas Paulo nunca, em uma pregação, morreu alguém, gente. Olha que tragédia que acontece. Só porque Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus, ele olhou para aquele moço ali, né? Para aquele moço que estava já sem vida. Ele ora, aquele moço volta a viver novamente na frente de todos. Primeiro, todos tiveram que constatar, porque às vezes isso Deus permite para o milagre ser maior ainda, para o testemunho, né? Para ser contado por maior ainda e até para edificar a fé de quem está na nossa volta. Às vezes Deus permite a gente chegar lá no fundo do poço para quando ele... Porque a intenção dele não é nos deixar morrer, a intenção de Deus não era deixar aquele jovem morrer, a intenção de Deus era para fortalecer a fé dos irmãos. Então o Eutico caiu porque Deus permitiu até que aquele rapaz viesse falecer naquele momento, mas a intenção de Deus era ressuscitá-lo para que a fé daqueles irmãos viesse a ser fortalecida e Paulo fosse embora e aqueles irmãos ficassem cada vez mais fortalecidos em Cristo, vivenciando milagres. Então, o que acontece? O moço volta à vida. E depois que o moço volta à vida, quem é que quer ir para casa? Isso já era uma meia-noite. Quem é que quer ir para casa? Quem que estava com sono já não estava mais, porque não era só o rapaz que estava com sono. Eu acredito que muitas pessoas estavam com sono. Já não estavam mais. Quem é que vai para casa agora? Ninguém quer ir para casa. A Bíblia diz que amanheceu o dia e eles estavam lá todos reunidos buscando a presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quanto mais a gente busca Deus, mais a gente quer sentir a sua glória, mais a gente quer sentir a sua presença. Já pensou, crianças, vivenciar um milagre? Olha, eu imagino que aquela noite terminou assim, né? Cheia da glória de Deus. Então, depois a gente daqui, gente, dessa aula, a gente vai passar por 6 capítulos. É isso, assim, que às vezes eu fico assim, ai, que dó, né? A gente vai passar por 6 capítulos de história para voltar agora na nossa próxima, para nossa próxima história, que seria de número 12. Ai, então eu tô com meu coraçãozinho apertado, porque é tão bom a gente estar visitando lugares e lugares e lugares, e agora a gente vai ter um espaço grande de 6 capítulos entre a lição 1, a lição 11 e a lição 12. Mas eu vou trazer ali, procurar trazer um resumão de tudo, né, desses 6 capítulos para vocês. E vamos lá, como é que a gente pode estar concluindo isso com as nossas crianças? Voltando aqui, ali dos slides são as imagens que vocês já conhecem. O que a gente pode estar falando aqui, que o nosso objetivo é que a criança guarde a palavra de Deus no coração. A gente vai estar mostrando aqui o bonequinho para a criança, que a gente vai estar dizendo, criança, nós precisamos guardar
a palavra de Deus no coração. Ela é um mapa, ela é uma bússola que ela vai nos guiar diretamente ao céu. Mas qual é o coração que a Bíblia nos manda guardar a palavra de Deus? Será que é esse coração que bombeia o sangue, que está batendo aqui? Vamos lá sentir o coraçãozinho? Pede para eles tocarem ali o coraçãozinho para sentir. Vamos ver se o coleguinha também está batendo o coraçãozinho dele? Vamos lá. E será que é esse coração que a gente tem que guardar a palavra de Deus? Será que então para guardar a palavra de Deus no meu coração, como que eu devo guardar a palavra de Deus no meu coração? Como assim guardar a palavra de Deus no meu coração? Será que eu vou ter que comer a Bíblia? Vou rasgar as páginas e vou comendo a Bíblia, acho que eu vou picar ela bem picadinha, se misturar com a comida, e daí, depois de estar toda misturadinha ali com a comida, daí eu engulo assim, daí a palavra de Deus vai ficar guardada dentro de mim? Será que é isso? Não é assim, gente. E não é esse coração que a Bíblia está se referindo, né? Esse coração aqui que bombeia o sangue, esse coração assim que bate, que pulsa dentro da gente. Não é esse coração. A Bíblia está falando da nossa mente, coração-mente. E como é que a gente tem que gravar a palavra? Como que nós gravamos a palavra de Deus na nossa mente? Como? É estudando, é lendo e é praticando o que ela nos ensina. Então, o coração que a Bíblia diz que nós temos que guardar a palavra de Deus é a palavra de Deus é na nossa mente. Daí vai abrir aqui, ó, a cabecinha do bonequinho. E o coração é a nossa mente, que diz assim, né? Que milagres acontecem àqueles que amam e praticam a palavra de Deus. Para me amar e praticar a palavra de Deus, eu preciso guardá-la no meu coração primeiro. E para isso, esse coraçãozinho qual é? É a nossa mente. Nós precisamos estar lendo, vivenciando o que a gente lê e guardar, né? Praticar o que ela nos ensina. Vamos aqui. E tem aí também falando de Bíblia, né? Eu botei aí 5 imagens aí de Bíblia que a gente pode estar dizendo para as crianças. Mas a gente precisa guardar a palavra de Deus no nosso coração. Mas tem tanta gente que não cuida da palavra de Deus. Deixa a Bíblia suja. Daí vocês podem estar mostrando essas imagens para as crianças. Como é que está a sua Bíblia hoje? Ela está suja? Às vezes a gente bota copo de café em cima. Às vezes, né, não cuida. Tem Bíblia rasgada, gente. Bíblia com as folhas não cuidam, todas amassadas. A Bíblia é triste. Como tá a sua Bíblia, hein? Será que ela tá triste? Tá toda arriscada, desenham na Bíblia, deixa ela cheia de orelhas. Como é que tá a sua Bíblia? Ou a Bíblia tá esquecida. Eu até tenho uma Bíblia, mas tá lá no balcão, tá guardada, eu nem sei onde tá. Tá lá esquecida, abandonada. Ou a nossa Bíblia é feliz, a gente utiliza a Bíblia, a gente traz para a igreja, a gente tá em casa, a gente tá folheando a Bíblia. Olha, professoras, a minha é bem certinho, ó. Deus livre. Olha aqui, ó. E olha que eu tenho anos e anos, eu não tenho uma orelhinha. Do jeito que eu cuido da minha Bíblia, o ciúme que eu tenho da minha Bíblia. Então, a gente precisa amar a nossa Bíblia, cuidar da nossa Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. E vamos lá. Tem aí um guia prático de como que eu posso memorizar versículos. Então, tem aqui preto e branco, que se você quiser dar como uma atividade para a sua criança. E também tem aqui, ó, os guias, né, colorido também, que você pode estar deixando na parede da sua sala, né? Então, como é que eu posso memorizar versículo? Depois que eu li o versículo, eu preciso pensar. O que esse versículo diz? O que ele significa para a minha vida? O que Deus está dizendo nesse versículo para mim? O que Deus está dizendo para mim através desse versículo? A criança tem que pensar no versículo bíblico. Como ela começa a pensar e trazer esse versículo para a vida dela, automaticamente ela já vai memorizando. E quando ela vai memorizando, ela vai começar praticando, porque ela memorizou, ela guardou no coração. Então, vamos lá. E aqui também tem um mini livro que fala aqui da importância da Bíblia. Olha que legal. Eu amo a minha Bíblia. É para criança, tá colorindo, é tipo uma história em quadrinhos, ó. Que eu também fiz, porque eu ando muito inteligente, ó. Pro, como é que é isso? Você vai receber uma folha assim, ó. A folha
A sua criança vai colorir, ela vai recortar em volta. Aqui no centro, vocês veem que eu fiz uma abertura, já tem uma marcação preta mais forte. Você vai dobrar, recortar essa marcação preta aqui, que ela vai ficar essa abertura. Aí vocês vão estar dobrando cada partezinha para lá, para cá, ó. Eu vou estar marcando cada partezinha para ela ficar certinho para na hora dela dobrar. Depois, ó, eu vou aqui, eu fecho ela, vocês estão vendo? Fechei ela ao meio, na horizontal, e depois com essa parte, como ela já tá toda marcadinha, que eu marquei ela pra cá, ó, nas marcação, dobrei aqui, dobrei de um lado, dobrei do outro, isso aqui é necessário fazer essas marcações, tá? Senão ela não vai fechar. Dobrei cá, dobrei de um lado, dobrei do outro, dobrei. Agora eu só vou abrir, ó. Deixa eu só separar aqui um do outro, ó. Eu só vou pegar essa parte aqui, ó. Tá aqui, vai formar um triângulozinho, vocês estão vendo, ó. Formei um triângulozinho, encostei aqui e já fechei, ó, formando o livro. Fácil, não é? Vamos de novo para vocês entenderem? Tá aqui, assim, fechei aqui. Agora aqui, ó, eu vou fechando aqui, ó, vai formar um triângulozinho. Triângulozinho, vou encostando as laterais uma na outra, ó, automaticamente ela já vai fechando, ó. Vai fechando e eu fechei e ficou o livrinho. Bem fácil, né? E bem legal pra gente fazer para as nossas crianças, para eles estar vendo a importância que é ter a Bíblia. Deixa eu botar aqui. Tem também aí atividade. No Drive tem muito, gente. Tem muita atividade lá no Drive para você. E também tem aí uma plaquinha de porta que eles também podem estar fazendo. Silêncio. Eu estou lendo a Bíblia. Para eles botarem naquele momentinho da leitura bíblica na casa deles, reforce isso, né? Para que a criança tenha ter esse momento de leitura bíblica. Daí eles botem lá na porta. Silêncio, estou orando. Vão receber assim, a criança só vai fechar, cola e depois que ela recorta, certo? Ele não destaca uma parte da outra, ele só vai dobrar ao meio, tá certo? Deixa eu passar. E nós temos também aqui de lembrancinha, também esses cartãozinhos para pôr na porta, na maçaneta da porta, né? Marcando também, silêncio, eu estou lendo a Bíblia. Que fica ali, uma plaquinha de porta colorido, se você querer dar aí para a sua criança. Imprima num papel, numa gramatura maior, para ele ficar mais firmezinho. E depois aí você recorta e dá ali para sua criança de lembrancinha, para ela estar colocando ali sempre na porta da sua casa quando ela estiver lendo a Bíblia. Então, professores, essa foi mais uma aula e semana que vem estaremos aqui de novo e que Deus abençoe muito a sua vida e até lá! O ITEC, Instituto Teológico de Educação Cristã, tem o prazer de apresentar sua nova modalidade de ensino, Sistema EAD. Nossa plataforma é totalmente intuitiva e foi desenvolvida para proporcionar a melhor experiência de aprendizado para você, nosso aluno. Agora você terá acesso ao curso básico em teologia com todo o conteúdo programático, incluindo videoaulas inclusivas ministradas pelos próprios autores dos livros. E o melhor, somos reconhecidos oficialmente pela Assembleia de Deus e pelas convenções CIADESP e CGADB. Não perca tempo. Venha estudar teologia no sistema EAD com o ITEC, onde o conhecimento teológico estará ao alcance de todos. Acesse já www.itecteologia.com.br. Bem-vindo à ADC TV, o seu canal de edificação e esperança. Aqui você encontra louvores que alegram a alma, trazendo paz e renovação ao seu coração. Mensagens que inspiram a fé e iluminam o caminho da vida. Devocionais que transformam a sua espiritualidade, fortalecendo a sua conexão com Deus.
e nossos podcasts edificantes, recheados de conteúdos que elevam a sua compreensão e fé. Não perca as pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, com conteúdos em PPT e PDF gratuitos, disponíveis para download. Conteúdo exclusivo feito para você que busca conhecimento e crescimento espiritual. Inscreva-se em nosso canal do YouTube e faça parte dessa família de fé. Junte-se a nós e transforme sua vida. ADC TV, sempre com você.